Olá a todos, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Jonas. Nesse segundo vídeo aqui sobre raciocínio lógico, estaremos estudando proposições, é um assunto extremamente importante e esse vídeo e esse pequeno quadro aqui com esses exemplos é extremamente importante também para entender o próximo conteúdo que será tabela verdades, tá bem? Então vamos tentar definir que proposição e diferenciar proposição simples de uma proposição composta. Primeiro sobre proposição, vem do verbo propor, primeiramente, então aquilo que se propõe. Então, aquilo que nós podemos propor pode ser classificado como verdadeiro ou falso. É um juízo. Quando você diz alguma coisa, isso pode ser dito como verdadeiro ou como falso. Então, se é classificado como verdadeiro ou falso, é dito como proposição. Por isso, pode ser verdadeiro ou falso. Eu coloquei que S é P, porque em muitos casos é simbolizado dessa maneira. O S é sujeito e predicado. É aqui um verbo de ligação, no caso o é do verbo de conjugação do verbo ser. Não pode ser uma pergunta, então se alguém pergunta que dia é hoje, isso não pode ser classificado como verdadeiro e falso. Então sempre que tiver lá o ponto de interrogação, aquilo não é uma proposição, só para deixar bem claro isso. Uma exclamação também não é uma proposição, quando você exclama algo, né, que dia bonito, alguma coisa assim, isso não pode ser classificado como verdadeiro e falso. Então uma exclamação também não, ou imperativo, se alguém fala assim, fecha a porta, não pode ser classificado como verdadeiro e falso. Então verdadeiro e falso é sempre uma proposição. Proposição sempre classificada como verdadeiro e falso. Lembrando que então S é de sujeito, P é de predicado. Nesse caso aqui o P é do verbo propor, da proposição. Nós estamos falando da proposição nesse caso. Então sempre a proposição estará simbolizada com o P, um P minúsculo. Lembrar disso também. Uma proposição é o P. Uma segunda proposição, vamos dar sequência à ordem alfabética. Então uma segunda proposição será que. Uma terceira proposição será R, S e assim sucessivamente. Para a gente classificar dessa maneira. Não se preocupar que não vai chegar ao final do alfabeto, porque não tem como nós termos muitas proposições em um único argumento, porque fica quase impossível da gente enquadrar aqui e tentar determinar se é verdadeiro, se é válido ou inválido o argumento. Então eu peguei o exemplo aqui, o quadro é branco. É uma proposição sim, porque nós podemos classificar como verdadeiro ou como falso sem nenhum problema. Aí nós temos a proposição composta. Bom, primeiro, se a proposição simples ela pode ser verdadeira ou falsa, a proposição composta já tem mais opções. Né? Porque, por exemplo, o quadro é branco e hoje faz sol. Aí o quadro é branco pode ser verdade ou pode ser falso. E isso aqui também pode ser verdade ou pode ser falso. Pode ser que essa aqui seja verdadeira e essa aqui seja falsa. E pode ser também que essa aqui seja falsa e essa aqui seja verdadeira. E é possível que essa aqui seja falsa e essa aqui seja falsa. Por isso nós criamos uma tabela aqui para definir dessa maneira. VV, VF, FV e FF. O que quer dizer? É possível que essa primeira seja verdadeira, a segunda também seja verdadeira, a primeira seja verdadeira, a segunda falsa, a primeira falsa, a segunda verdadeira e as duas sejam falsas. Existem todas essas possibilidades, por isso que é uma proposição composta. E importante é o seguinte, ela é composta e sempre ligada por algum que nós chamamos de conectivo. Conectivo é aquilo que conecta, que liga as duas proposições. E tem 5 possibilidades que nós vamos estudar aqui nesse momento. 5 possibilidades de conectivos. Isso aqui é muito importante entender muito bem e talvez até mesmo decorar, né, para quem está querendo fazer concurso, esses exemplos aqui. Pode ser uma conjunção, pode ser disjunção exclusiva, condicional ou bicondicional. E aqui nós temos as 5 possibilidades. A conjunção é o E. Esse exemplo aqui é uma conjunção. O quadro é branco e hoje faz sol. A conjunção é no caso do E. Sempre estará simbolizado pelo chapeuzinho aqui. Então, quando a gente fala o quadro é branco, é a proposição, nós vamos chamar de proposição P, porque é a primeira proposição, e aqui o chapeuzinho, por causa do símbolo, né, vamos dar o chapeuzinho que é o símbolo do E. Hoje faz sol, chamado de que. Então fica P e que simbolizado dessa maneira. Então, se a gente encontrar numa questão de Enem, de vestibular, de concurso, esse símbolo P e que, saiba que se trata da primeira proposição ligada pelo E, por causa do chapeuzinho, e o que é uma segunda proposição. E aí nós podemos trocar esse P por qualquer proposição, né, e o que por qualquer proposição também, desde que tenha o E ligando essas duas proposições. E vamos observar no próximo vídeo, depois eu vou fazer mais um vídeo em relação a isso, que a tabela verdade, ou seja, a resposta sempre será a mesma, se é verdade ou não é verdade. Então sempre deixar bem claro, quando tem esse símbolo aqui P, que simboliza isso, por exemplo, o quadro é branco e hoje faz sol. Precisa-se de alguém que fale inglês e fale espanhol, lembrado sempre do E, ligando duas proposições. E vamos chamar de conjunção. Também pode ser disjunção. No caso de junção, é o ou. E vamos chamar o ou, vamos simbolizar ele com um V. Por exemplo, o quadro é branco ou hoje faz sol. P ou Q, será simbolizado dessa maneira.
Então nós podemos trocar o P por qualquer proposição, o Q por qualquer proposição. Se tiver esse V aqui no meio dos dois, nós vamos ter que colocar um OU, né, separando e ligando as duas proposições. Um exemplo, então, o quadro é branco, ou hoje faz sol, um exemplo de que nós chamamos de disjunção. A disjunção exclusiva é ou. É um pouco diferente já. Nós vamos observar depois no próximo vídeo qual a diferença entre um e outro. Nesse ou, por exemplo, ou o quadro é branco, ou hoje faz sol. Já dá um outro sentido à frase, um outro sentido aqui ao nosso argumento. Simbolizado pelo P, o Vzinho com risquinho embaixo, tá? Não esquecer disso. Ou que, né? Então, ou P ou que. Se você falar P ou que, tem um valor lógico. Se você falar ou P ou que, já tem outro valor lógico. Novamente, pode trocar esse P por qualquer proposição, que por qualquer proposição, desde que tenha um ou antes, um ou depois. Aquilo que é dito já tem um outro valor de verdade. Condicional agora, condicional é o se então. É simbolizado pela flechinha. Se o quadro é branco, então hoje faz sol. P, flechinha, que. Então, nesse caso, nós vamos chamar de condicional. E já tem um outro valor lógico, né? Já tem outra forma de apresentar o argumento. E a bicondicional, se e somente se. Simbolizado pela flechinha para os dois lados. O quadro é branco, se, somente se, hoje faz sol. Então nós vamos colocar o P, o bicondicional, que é a flechinha para os dois lados, e o que. Então quando eu tiver um desses símbolos aqui, sempre saber do que se trata. Se é uma conjunção, disjunção exclusiva, condicional ou bicondicional. E cada um desses exemplos, nós teríamos um valor lógico diferente. Então fica ligado aqui agora no próximo vídeo que eu estarei falando sobre o valor lógico dessas proposições. Cada um desses casos aqui terá uma verdade diferente, uma tabela diferente para cada um deles. Então o próximo vídeo será sobre tabela verdade. Espero que todos tenham entendido. Está bem? Muito obrigado por ter assistido até o final e um abraço a todos.